Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a quem estiver chegando. Boa noite a quem estiver vendo depois. Bom dia, boa tarde para quem for ver. E sejam todos bem-vindos a mais uma live. Oi, Rose, amadas do Pai, seja bem-vinda, viu? Você sempre aqui, né? Assídua nas nossas lives. Seja bem-vinda. O áudio tá bom? Tá baixo? Tá dando para ouvir bem? Sejam bem-vindos. Vou aguardar o pessoal entrar. Seja bem-vinda, Cris, nossa convidada de hoje. Sejam todos bem-vindos. Essa live aqui é para vocês, gente. É para quem tá vendo agora, ao vivo. Obrigada, viu, Rose? Você também é linda. Essa live é para todos os que estão vendo agora e os que forem ver depois, né? Porque cada live que eu trago é para vocês, né? Para vocês terem mais conhecimento, para vocês participarem, para vocês tirarem suas dúvidas. E eu tenho trazido assim mulheres maravilhosas, né? E hoje a gente vai ter a Cris, né? Que já é terapeuta holística aí no mercado há algum tempo. E hoje ela vai falar um pouquinho do sistema familiar, porque muitas vezes a gente acaba ouvindo falar como é o sistema familiar, o que é sistema familiar, o que é essa constelação familiar. E hoje a gente vai trazer, abordar um pouquinho sobre isso, do que como é um pouco da metodologia, né? E como isso pode agregar, o que pode trazer de valor para nossas vidas. E eu vou chamar aqui a Cris para ela se apresentar, tá conversando com vocês. Enquanto isso, pessoal, vai chamando outras pessoas que vocês sabem que vai ser útil para elas, que vai agregar valor, que vai melhorar o relacionamento familiar, que vai ajudar a se entender no meio da família. Então, enquanto eu chamo a Cris, vão aí convidando. Convidei, não sei se ela aceitou. Vou chamar novamente. Boa noite, tudo Oi, bem? Cris. Seja Prazer estar aqui. bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você essa noite, né? Uma sexta-feira aí encerrando mais uma semana e a gente podendo abordar esse tema tão importante que é o sistema familiar, né? E eu tenho certeza que para as pessoas que estiverem passando pela nossa live aí, as que forem assistir depois vão poder entender um pouquinho o quão é importante constelar, não é isso? Isso mesmo, Cris. E assim, a gente, eu não sei se você, né, mas eu desde criança que eu ouvia falar sobre a constelação, mas eu nunca entendi o que é constelação, como é que funciona, né? E a gente ouvia muito, mas hoje está assim bem mais divulgado, está bem mais no dia a dia das pessoas. Inclusive, a constelação familiar, ela é aprovada pelo sistema do SUS como um processo terapêutico, Sim, também em casos judiciais, né? Aí já é também aprovado. Então, ela está cada vez maior. A gente sabe que fora do Brasil já se usa muito mais e há bastante tempo, né? Isso está sendo assim falado, eu falo mais claramente, mais abertamente no Brasil há pouco tempo. Mas já é algo que, se a gente for ver, até antes de Cristo, né? Já se exato. fala sobre o sistema, não é isso?
Então, assim, eu Exato. quero, Cris, que você se apresente para as pessoas. Quem não segue a Cris, siga, porque ela é maravilhosa. Ah, Falar um maravilha. Você pouco do também. seu trabalho, se apresentar. Vamos Enquanto isso, lá. gente, ó, vão adicionando a Cris aí, vão mandando para os amigos de vocês, das amigas. É todo seu. Isso. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiane Correia. Eu sou terapeuta holística, né? Psicoterapeuta holística integrativa, porque o Olos nada mais é do que cuidar do todo, né? Sou mestre em Reiki, sou consteladora, terapeuta floral. Bom, dentro dessas terapias todas que acabam se conversando aí, a gente tem a constelação como um destaque dos nossos trabalhos, porque para que a gente consiga reverter alguns padrões, alguns valores, algumas crenças que a gente tem, né, algumas travas na nossa vida, a gente precisa voltar um pouquinho para trás e ressignificar coisas muitas vezes que a gente traz da infância, enfim. E a constelação vem aí para ajudar nesse sentido, né? Porque a gente cresce e as crenças crescem com a gente, né? E muitas delas travam a nossa vida e chega um determinado momento que a gente se vê assim perdido, vago, não sabe para onde vai, que rumo toca, por que que eu puxo mais para uma vertente do que para outra, né? Por que que eu sempre enrosco nos meus relacionamentos, que é o que hoje em dia é uma das coisas que a gente vê que tem maior dificuldade, né, nos relacionamentos, porque as pessoas vêm de outras famílias, cada um traz aquilo que absorveu, que aprendeu, tem uma história, uma vivência, e aí quando vai juntar um casal ali, tem que ter muita sintonia, você tem que estar inteiro para poder estar inteiro com o outro, não existe metade de ninguém, né? Eu costumo dizer que nós somos inteiros e inteiros somos mais felizes, não tem um completar o outro, é um ser parceiro do outro, a gente vem para agregar. E às vezes a gente está simplesmente repetindo ali um sistema da família. Como você comentou, essa parte da constelação, a constelação é muito aplicada em várias vertentes aí da nossa vida e até mesmo como trabalho, né? Porque tem gente que vive só de constelar, só de fazer a constelação das pessoas, que muitos deles são conhecidos como mediadores. Existe até um pessoal na internet aí que é escola de mediadores, não sei, e os mediadores nada mais são do que os consteladores, né? E os Isso mesmo. mediadores é um termo muito usado no direito. Então, em Isso. audiências de É. família, que são os famosos conciliadores, né? Que vão fazer lá todo o processo de ver se existe alguma forma melhor de amenizar aquela situação que está em conflito já na justiça. Então, é muito importante o quanto essa terapia tem um peso muito grande na nossa vida, nas nossas decisões. Enfim, é muito bom a gente poder constelar, porque o constelar é ressignificar algo do nosso sistema, né? E é isso que a gente vai poder desenvolver aqui um pouquinho hoje nessa conversa gostosa. Eu sou muito grata de poder estar aqui com você, te admiro muito, você sabe disso. Ai, que E bom. A gente, a gente tem afinidades, né? sim, sim, Uma sim. amizade, amizades que vêm, né, e que prolongam. Ah, sim seja, é isso mesmo. E a constelação conversa aí, nos uniu aí, né, nesse Nos caminho. uniu. É Exato. verdade. E assim, o Bert Helling, né, que é o criador da constelação familiar, né, que foi muito assim, ele olhando, observando em um momento que existia algumas tribos que já tinham essa visão de ressignificar, né? Essa visão ele parou, olhou que aquelas pessoas elas faziam um movimento onde todos iam contando como era que sentia, suas emoções, e pessoas eram curadas ali naquele movimento, né?
E foi aí que despertou para ele o que é que está acontecendo. E ele foi vendo que era cada um se colocando como um membro da família e dizendo como se via dentro daquela família, Exato. né? É E aí ele exato. passou a observar aquele sistema, porque o que é o sistema? Nós somos, tudo é sistema, né? Tudo é É o sistema. sistema terrestre, é o sistema sanguíneo, é o sistema celular. Então, tudo é formado por sistema. Nós somos um sistema, né? Se a gente Não estamos observar, tem a sozinhos, pele, né? né? Nós somos um sistema. Se a gente for olhar, o jurídico é um sistema. A política é um Exato. sistema. Tudo É é isso mesmo. sistema. Não é Sim, isso? Tudo é um meio social, é um grupo que se alinha. Então, quando fala assim de sistema familiar, é aquele grupo em que você pertence. É a tua história. Né? É você exatamente. entender a sua avó. Às vezes você vem com um comportamento e não sabe, gente, por quê? E é engraçado, Cris, que a gente escuta muito falar assim: nossa, aquela pessoa não conheceu tal tio, mas é igualzinho. Repete, né? Ressonância com o sistema dela por, por pertencimento, né? Por estar por repetir, traz aqueles padrões ali que e repete o que você falou, faz igualzinho, exato, Faz igualzinho. E é algo assim, inconsciente, né? e Não é uma coisa inconsciente. que você vá fazendo e vá observando e dizer, olha, eu quero, porque existe algo que você repete familiar e algo que você copia, né? Que a gente chama de você se auto fazer uma imagem e dizer, olha, eu quero ser daquela forma. Não, é algo Projeção, que né? vem natural, espontâneo, né? É, E muitas vezes a gente não percebe. sim. E assim, a importância. Oi, Lucilene, obrigada a todos que estão aqui, gente. Essa é a Cris. Vão aí, ó, acessando a Cris aí no Instagram de vocês, vão compartilhando a live, vai Sim, trazendo mais pessoas para eles se verem aqui, porque nós vamos falar de alguns casos, sem citar nomes, sem citar, vamos usar nomes fictícios, às vezes nem falar, por tem questão ética, experiência mas mesmo, para né? vocês entenderem como é esse movimento sistêmico, né, Cris? Exato, é importante isso. É porque, assim, vamos dar um exemplo aí, né, de uma situação que, que um cliente tenha nos procurado e que a gente tenha feito aí, sem, como você disse, sem a gente falar especificamente, mas vamos contar o caso, para as pessoas terem, pegarem, às vezes, alguma referência. Às vezes, os exemplos que a gente vai dar aqui pode ressonar com algo de alguém, com alguma história de alguém que esteja ouvindo ou que vai ver posteriormente. E é sempre assim que acontece, porque é ressonância. E aconteceu, o mais bonito da gente falar de constelação é a ideia principal então, você explicou o que é a constelação, e agora eu digo completo aqui. O importante de constelar é colocar as pessoas das famílias, de dentro da família, nos seus lugares. Ou respeitar, né? Mesmo que ela esteja. Porque, mas eu não saí da minha ordem hierárquica, né? Eu estou como papel Uhum. mesmo, eu sou filho. Você é filho, mas será que você, como filho, está respeitando os seus pais? Porque às vezes a pessoa está como filho ali, mas ela tem um ego tão Exatamente. superior, tão exaltado, né? Que acaba ali se sentindo maior que o pai e a mãe. Acabou. Essa situação de você se sentir maior que o pai e a mãe, você já está saindo da ordem do sistema. Porque E é você tão engraçado inverte. você falando disso, Cris. Teve um caso que eu atendi em que o cliente, ele inconscientemente, ele tomou o lugar do pai na família. E o que aconteceu? Por amor ao pai, ele tomou todas as responsabilidades e passou a ser o provedor daquela família. Olha só.
Isso E acontece aí o que é muito. que aconteceu? Ele virou homem e se achou maior que o pai e a mãe. E o que que é ruim nesse sistema? E aí o A que é que falta do acontece? respeito, né? Da A falta do hierarquia. respeito, a hierarquia. Eu sou maior, então eu falo com meu pai como se eu fosse maior, ou com a minha mãe com um tom que não é apropriado para a minha mãe, né? Exato. E isso chegou a um ponto que o peso foi tão grande que a pessoa perdeu a própria identidade. Porque isso, tem várias coisas que acontecem, né, numa situação dessa. A pessoa perde a identidade, perfeito, né, bem colocado, porque ela assume um papel que não é dela. Os pais ficam excluídos do sistema. Por que função tem o pai e a mãe ali? Se eles viraram filhos? Exatamente. O que aconteceu com o pai? O pai É, se sentiu excluído, né? Você tomou o meu lugar. E aí exato, foi ficando reprimido e o filho foi crescendo. Aí passou a crescendo. ser tomar o lugar do marido da mãe, né, em termos de provisão, Sim, do irmão como pai. Aí começou a vir cobranças e responsabilidades, e chegou a uma determinada idade, a pessoa não tinha construído a sua própria história. sim. A E história isso, dele estava ainda vinculado à família anterior. Então, quando ele se percebeu, cadê a minha referência? Cadê a minha quem história? sou eu, Né? né? Que sou Exato. eu? Que eu construí? Porque toda a construção era ali naquele meio familiar, pai, mãe, irmão, mas como provedor daquela família, Como o pai, né? Que ele assumiu o lugar do pai. como o pai. Ele tomou o lugar do pai. Então, Sim. o que a gente fez? Ressignificou tudo aquilo, né? Fez ele entender que ele não era melhor que o pai e que o pai dava conta de cuidar da família dele, Sim, porque o mais muitas vezes a importante, gente esquece mas isso, né? Por isso é amor à mãe, a gente toma as outro dores da ponto. mãe. Sim. Pode falar, Não, Cris. não, é outro ponto. Quando o pai, o filho acha, ele assume já esse papel porque ele já se acha superior ao pai. Então, você bem colocou, o pai dá conta do papel de ser o pai da casa, mesmo com todas as fragilidades que o filho possa ver nele ali, né? Mas o que acontece? O filho se sente superior e julga que o pai não é capaz de dar conta, de assumir a família, seja por qualquer problema, né? E muitas vezes os pais se sacrificam porque, assim, dentro de um sistema familiar, os pais já foram filhos. Então, Isso. eles carregam uma carga emocional e toda uma crença, tudo que eles vivenciaram, que muitas vezes eles podem ter sofrido abuso, eles podem ter sofrido abandono, eles podem ter tido pais com problemas com álcool, enfim, podem ter passado fome, ou podem ter sido de família com muito dinheiro e não ter tido atenção, tudo que queria era só comprado, mas não tinha o carinho e o amor. Então, beleza, vem essas pessoas, crianças que foram filhos, cresceram e formaram uma família. Né? Então, essa pessoa vai crescer, vai virar adulta, vai encontrar uma outra pessoa e vai formar uma família. Aí ela vai estar como pai e mãe. Com certeza ela vai querer fazer, ela vai fazer de tudo para que aqueles filhos recebam o melhor e não passem por aquilo que eles passaram. Verdade. Mas a dificuldade começa onde? Se esses pais que cresceram arrastando essas crenças e trazendo essas dores, eles não vão conseguir fazer o melhor deles, como filho, como pais, né? Porque o filho, a criança interior dele ali, está machucada, está ferida, então muitas vezes ele não vai saber lidar. E é aí que entra a constelação. É nesse momento que é importante constelar, para que a gente vá entendendo cada pedacinho da nossa vida, cada passo a passo. Eu até trouxe aqui uma colinha
né, de falar assim, as sequências que a gente Que tem que bom. ter dentro da constelação. Então, primeiro, quando alguém vem constelar e traz qualquer tipo de problema, até para o pessoal poder entender, e eu tenho certeza que essa live vai para quem tem que chegar, né? E as É pessoas verdade. vão entender o que é constelar e por que é importante. Então, primeiro, o cliente vem muito fragilizado, com uma dor muito grande. Então, ele está com o coraçãozinho dele ali muito apertado e ele tem um problema, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o relacionamento ou com o marido, está Seja de vivendo uma situação. autoaceitação, né? Não sentir pertencente, é o que a gente vê muito. Eu não me sinto amado pela minha família. Eu me sinto Isso. como se eu fosse excluído daquela família. Né? A Ou gente vê então muita também coisa assim. não me sinto amado pelo meu marido me trai, ou minha esposa me trai, não me reconhece. E aí essa latente o do pertencimento vem gritando, a pessoa precisa pertencer. Ou também a pessoa não quer se relacionar com ninguém porque tem trauma de relacionamento. Então, O medo são do só abandono, né? o abandono. São Porque às impactos vezes já assim. foi abandonado na infância e traz aquilo, então o ciclo permanece inconsciente e a pessoa não consegue ter constância no relacionamento. Sim, e aí tem medo de se entregar e de repente não dar certo e sofrer, relembrar aquela dor no inconsciente. Mas ela não sabe o que é isso. Então é importante ela, nesse momento, ela entender o que é constelar, e é para isso que a gente está aqui, para explicar como que a pessoa pode se beneficiar dessa terapia e o quão importante é. E aí, assim, a primeira coisa, então, o cliente vai chegar nessa situação de fragilizado e muitas vezes até de vítima, por que não? Né? Ele vem precisando de um colo, de um carinho, né? E aí ele, como vítima, quando a gente está no papel de vítima, se a gente está sendo o prejudicado, qual é a nossa tendência? A querer ser acolhido. Mas o que a gente, como terapeuta, como constelador, tem que fazer? Fazer com que ele entenda e assuma a responsabilidade, porque de alguma forma ele tem responsabilidade naquilo. Né? Verdade. É. Então, se ele não assumir a responsabilidade, ele não vai conseguir enxergar porque o lugar que ele tem que tomar, o que ele tem que mudar. Então, assumir a responsabilidade é o primeiro passo. Fazer ver que, por mais que o pai esteja errado, que a mãe, ou que o marido, a esposa, ou que o mundo está errado e ele está certo, se defendendo naquela dor dele, que é assim que as pessoas chegam, né? E a É gente verdade. também, né? Então a gente se defende da nossa dor e tem todos os argumentos do mundo para dar e para justificar o porquê que a gente está vivendo aquilo, que a gente é coitado. E então, ou ao contrário também, tem o paciente que chega numa situação de salvador. Ele é o que salva tudo, o que resgata tudo, que ele não Todo mundo aguenta. precisa dele, Todo mundo que precisa todo dele. mundo depende dele, né? Que ele carrega a família nas Isso, costas, o trabalho é. nas costas, né? Também tem esse. Isso. Então tem vários perfis, assim. Então, se alguém vai se enxergando. E sabe por que é ruim? A gente não está aqui criticando. Nós estamos tentando assim, transferir o perfil que essas pessoas chegam, que pode às vezes estar falando com o perfil de alguém que esteja ouvindo, que vai ouvir isso. E esse perfil, ele precisa ser salvo. Porque as pessoas têm que viver leve, tranquilas, felizes, nem como coitadas, nem vítimas, nem como a salvadora. Ela tem que Ô, só Cris, isso fazer o aí de papel dela. Salvador, a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes os pais têm uma perda de um filho precoce. Sim. E aí nasce outro filho. Aí a mãe fica, ai, eu não vivo sem você, você é o amor da minha vida, você é a alegria da casa, nossa, é a luz. Aquela pessoa, automaticamente, ela já começa a o quê? A tomar um lugar que não é dela. Sim. Meu pai perdeu um irmão, então eu tenho que substituir o meu irmão, trazendo alegria, trazendo aquilo que o meu irmão poderia fazer. Exato. E aí ela sai do lugar dela e começa a passar para o lugar do irmão que não está lá na família, mas é pertencente.
né? E Sim. começa a associar aquela dor. Por quê? Porque ela quer viver a própria história, ter a sua própria personalidade, mas o peso de ser, de trazer aquilo que eles perderam, vem sobre ele. E aí é muito engraçado, assim, modo de falar, que essa cobrança que vem em cima daquele filho termina trazendo para ele, no futuro, uma depressão. Por quê? Porque ele se sente responsável pela alegria da mãe. Muitas mães dizem assim: eu não vivo sem você. E essa depressão vem por quê? Porque ele não é capaz de ser o outro, ele só pode ser ele mesmo. Então ele É, vai sentir que ele nunca vai preencher aquele buraco, né? É a perda, aquele espaço, aquele buraco que se formou ali na perda daquele filho, era só daquele filho. Então é importante a gente também viver o luto nessa pandemia aí, com Covid, com tantas perdas, ninguém substitui o espaço do outro. Isso só, né? verdade. Só empresa, só em número, só em banco, né? Que sai um, se põe o Exatamente. outro. E Mas aí é uma a coisa gente mecânica. ressignifica, né? É bonito quando a gente Isso, ressignifica isso e faz a pessoa entender. Não, eu tive um irmão, ele está isso, dentro de mim, ele pertence à minha família, ao meu sistema, ele isso. teve o papel dele na família, E eu né? tenho o Ele meu. cumpriu o papel dele, É, né? E isso, eu vou cumprir o meu. O meu papel é isso, outro, porque eu é sou isso. outra pessoa, né? E Exato. parar de se autocobrar, se automutilar por querer ser alguém. E engraçado que tem pais que colocam até o mesmo nome, né? Sim, é bem puxado para a pessoa, né? E os E pais aí a também. pessoa vem ainda com aquela carga de ainda ter aquele nome, ou o segundo nome com o mesmo nome do anterior. Também, também. Então, aí é importante. E aí a constelação consegue resolver se só essa pessoa vier constelar? Consegue. Porque às vezes a pessoa pergunta assim: ah, mas se eu constelar, ah, não vai adiantar eu constelar, porque não adianta só eu enxergar. Minha mãe que precisava ver, meu pai, minha tia, o meu irmão, minha mulher, né, meu filho. Não, ao contrário, quando a gente constela uma pessoa, você está constelando o sistema indiretamente, porque um olhar diferente do constelado, de quem está fazendo ali aquela, ele vai ser projetado na família de forma diferente. O Então, agir depois que dele já vai mudar o outro, né? Já vai mudar o já ambiente. sim, então ele muda a forma com que ele enxerga a família e o papel dele ali dentro. E quando ele muda isso e ele começa a se posicionar diferente e a defender o lugar dele, assumir a responsabilidade dele, a falar isso é meu, isso é seu, né? E a não carregar mais aquilo que não pertence a ele, o sistema muda e as pessoas vão falar, nossa, ele está diferente. O que ele fez? Ele não olhava, não fazia assim comigo, não sei o quê. Mas, né, são atitudes que acaba mudando o sistema como um todo. Então é muito importante fazer esse trabalho, sim. Vale muito a pena você constelar assim, porque o outro pode não estar constelando, mas você muda o sistema de uma forma indireta, né? Então é assumir a autorresponsabilidade é a primeira delas. Depois, que são as três leis, né, do Bert Hellinger. A segunda é o pertencimento. Então, é isso. Muitas vezes a gente faz coisas e simplesmente pelo fato de querer pertencer. Então, seja o herói ou seja a Engraçado, vítima. você falando do pertencimento, existem mães que se divorciam do marido. Então, o que Sim, que acaba? Afastando aquele filho, aquela criança, seja bem-vindo, viu? Mebo Silva, Mabo Silva. Sejam todos bem-vindos, gente. Alguns eu estou dando um oi, outros não, mas eu estou vendo. Sejam bem-vindos. A gente espera que esteja ajudando vocês. E assim, Cris, aí o que é que acontece? Aquela pessoa, né, perde aquele marido e começa a distanciar. Ela começa a excluir aquele pai da vida daquela criança.
Sim, Isso é uma exclusão, porque aquele pai é pertencente. Tanto àquela claro. história, né, daquela mulher, quanto à história daquela filha. Independente se Sem ele é dúvida. bom, se ele é ruim, mas ele é pertencente. Porque aquela criança é 50% do pai, 50% da mãe. E Sim. se não fosse o pai, ela não existiria, E se não né? fosse a mãe também? Se Então, a não fosse a importância mãe dos também, eu dois. estou falando no caso É. assim, eu não falei se ter a mãe, no caso de mães que excluem o pai, não Ah, deixa ter sim, contato com as filhas, claro. com o filho, né? Então a mãe não entende o mal que está causando. Mas quando aquele filho chega na fase adulta, ele vem com um processo de rejeição que, na realidade, por amor à mãe, ele rejeita o pai. Por lealdade à mãe, eu vou rejeitar o meu pai. Porque se eu amar o meu pai, minha mãe fica triste. É, Olha o sim. peso que a pessoa carrega, né? E aí aquela pessoa chega e olha, quando ela passa a olhar para aquele pai, a vida dela muda completamente, mesmo que não conviva, né? Ela vai olhar Exatamente. e dizer, olha, eu faço, você faz parte de mim, eu faço parte de você, né? Ter Sim, gratidão, né? É muito bom isso aí. é Pode muito bom. continuar. Então, essa lei do pertencimento é importante por isso. As pessoas, todo mundo está dentro da família e tem que ter esse lugar, né, ao sol, digamos assim, porque senão você vai ter sérios problemas mesmo dentro do sistema familiar. Então, o pertencimento, cooperação e ordem, que é falado, né? Ou seja, é, não é só pertencer, mas é ter a cooperação e a ordem. O que é manter a cooperação e a ordem? É você respeitar o sistema, que é o que a gente falou lá no início. Não sair fora do seu papel de filho, não sair fora do seu papel de mãe, ou de irmão, de marido, não ser excluído. Então, pertencimento. 4, a gente tem a parte aí dos medos. Todo mundo tem medo. Então, a gente tem o medo do abandono, que você também já comentou aqui, né? Medo da perda, o medo de enfrentar as dores, o desconhecido e o medo da morte. Então, a gente tem que vencer todos esses medos. E esses sentimentos se misturam quando a gente está em alguma situação mais complexa, mais delicada da nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue sair ou enxergar aquele sistema por algum desses medos. Então a gente tem o medo da morte, a gente tem o medo do desconhecido. Então você fala assim, por exemplo, isso acontece muito em relacionamentos tóxicos, assim, com seja o marido, a mulher, não importa. Hoje em dia se fala muito dessa parte que a mulher sofre com um marido tóxico que bate e tal, mas existe ao contrário também. Lógico Existe que em bastante, menor. hein? É, Bastante. Existem é bastante homens que sofrem também com isso, né? sim, Com relacionamento abusivos. exato. E aí a pessoa entra numa situação, aí o medo dela fala mais alto para tudo que ela vai querer fazer em relação a esse relacionamento. Ela tem medo de denunciar, ela tem medo de sair do relacionamento e ficar sozinha, é o medo da perda. Ela tem medo, ela se sujeita àquela situação pelo medo do abandono. Então, assim, esses medos todos aí juntos formam uma séria ameaça à sanidade mental da pessoa, porque ela fica totalmente amarrada àquele sistema. E aí Vulnerável emocionalmente, né? vulnerável, com a autoestima já lá embaixo e se sentindo incapaz. Incapaz de ressignificar. E a constelação também trabalha muito nesses casos, né? E a gente tem as nossas dores. Aí você vivendo numa relação dessa, você vai começar a trabalhar com dor, com raiva, com outros sentimentos que Entender de precisam. onde vem essa raiva, por que eu sinto essa raiva, de quem, né? E é muito engraçado, assim, bom, porque quando a gente
coloca tudo ali no campo, né? Que o cliente escolhe, a gente começa a ter uma leitura só na colocação de cada membro da família, né? Quando ele coloca ali o pai mais distante, né? A mãe Sim, muito grudada dele, ou grudada juntinho de algum irmão, né? Todo o campo já vai falando um pouco sobre ele, já né? Todo aquele fala. movimento sistêmico, onde ele vai Sim, colocando cada um e onde cada um pertence o papel, né? Só, ali a exatamente. gente já vai entendendo, já vai trazendo essa clareza, né? Porque muitas Exatamente. vezes, Cris, a gente está passando por esse processo, mas a gente nem percebe. Nem percebe, não se dá conta. Exato. Então, dentro desses sentimentos aí, fora a raiva, também tem a mágoa e tem a culpa. Né? O sentimento de culpa, então, ele é muito embutido e as pessoas. O sentimento de culpa, eu acho que é um dos campeões aí. E oscila bastante, né? Mas, assim, a culpa acontece muito também em casos de pai e mãe adolescentes que foram pais muito jovens e muito novos, e aí se sentem culpados se não criarem o filho, mas também não viveram a vida deles. E aí, o que, É que eu aí. faço? Aí mistura todos os sentimentos. Vai ter momento de raiva, vai ter momento de culpa, porque agora eu não tenho mais o direito de ser feliz, porque agora eu sou obrigada a ter que ser mãe, eu sou obrigada a ter que ser pai, eu tenho que assumir isso, e tem a mágoa junto, mas e aí vai misturar todas as emoções e a pessoa vai transferir isso para quem? Inconscientemente para o filho. Muitos pais e mães batem muito nas crianças porque está transferindo aquela raiva, aquela coisa. Ai, menino, você é chato. Outro dia eu presenciei uma cena dessa na rua e eu estava parada no trânsito e era um final de tarde assim. E eu estava no centro da cidade aqui, os estabelecimentos fechando, e tinha um comércio que você via que era familiar, pequeno, que acho que estava saindo a avó, a mãe, era um salãozinho, assim, uma coisa pequena, familiar, que eu acho que Bem devia trabalhar familiar, né? bem familiar, a avó, a mãe e a criança estava junto. E faz uns 15 dias, mais ou menos, isso. E eles estavam fechando a porta, descendo aquela porta de ferro, de aço, e o menino queria alguma coisa que estava na sacola, que a mãe estava carregando, cheia de coisa ali, eles estavam indo embora. E ele ficava pedindo para a mãe, né? Quietinho ele estava ali. Mas a mãe ficou tão nervosa e começou e puxou a orelha do menino. Fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Você é chato. Quantas vezes eu vou ter que te falar que você é chato? Ô, moleque chato, insuportável. Mas como você faz questão de estragar, né? Você estraga tudo, você não sei o quê. Vai saber para quem que não era de verdade, de fato. E o menino devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Quando, é a primeira infância, né? Do 0 ao 7, A que é onde a segunda gente infância, a vai. segunda infância que é dos 3 aos 7 anos, né? Isso. Então, a gente fala, né? A primeira grande infância do 0 ao 7, que vem vindo, E assim, que é onde a gente vai só absorvendo. E para onde será que eram essas palavras? Será que era para esse menino mesmo? Será que ele carregava toda essa carga de ser tão chato assim? Para quem será da e família que ela assim, estava às querendo vezes falar era aquilo? outra pessoa, ela estava com aquela emoção ali dentro, né? E E descarregou no acabou menino, descarregando na criança. na E isso criança. acontece muito com os pais em relação quando a mãe separa, por exemplo. Ela Sim, começa a transferir aquilo, aquela emoção, aquele peso verbal também do também. pai para a criança. Você é igualzinho ao seu pai? Você é Olha, não é igualzinho assim? ao seu pai, você não gosta de ninguém, você não presta, Você faz né? isso para me provocar, né? Só que não é com ele, o problema não é a criança, né? O problema é algo que ela não resolveu. Exato. E é assim, eu, sabe, Dri, eu vejo assim,
não é errado, ninguém tem culpa, a gente não faz por falta de amor, a gente faz por dor, por não estar entendendo o quão grave aquilo pode fazer para o próximo, para o outro, para o filho, no caso que a gente está falando de mãe e filho. Mas o importante de tudo isso é a gente ouvir essa live, enxergar que a gente pode estar ajudando alguém. A ressignificar, porque constelar é isso, é ressignificar. Então vamos aliviar a dor daquela pessoa. Vamos tirar, vamos fazer com que ela entenda que por mais que ela veja o pai no filho, o filho é o filho, ele é só o filho. E o filho olha para o pai como pai. E ele olha, essa criança olhou para a mãe dele, né? Ele fez uma cara assim, uma expressão de triste, né? Com o olho fechado. Aí ele olhou assim para a mãe, fez uma carinha assim de tipo, por quê? Por que eu? O que eu fiz? Nossa, só porque eu queria, sei lá, vamos supor que fosse um pacote de biscoito que tivesse na sacola. Meu Deus, né? Tudo isso porque eu estava pedindo alguma coisa da sacola. E a criança não tem maturidade para enxergar tudo isso. E a mãe ou o pai também está sofrendo e também não consegue. E é muito importante. Padrão, né? É um padrão. Porque essa criança amanhã vai ser pai e ela vai fazer igual com o filho. Exato. Porque é um padrão. É aquela criança que cresce. A correção da família é bater. Né? Tinha muito isso. Então, o que para ela entende? Ó, a correção é bater. Então, quando ela for pai ou for mãe, inconsciente, a correção vai ser essa. Porque é o padrão familiar que ela vem. E isso é engraçado, Cris, porque não é só nisso. É no financeiro. Se a família tem um padrão familiar, vamos supor, de dívidas, isso vai perpetuar em toda a geração. Até que alguém arrume e entenda isso, de onde veio, e comece a ressignificar aquilo ali. Né? Padrão de mulheres que se separam na família. É um padrão inconsciente que aquelas mulheres vão repetindo na família. Né? Eu assisti... Padrão daquele homem machista, né? Que a mulher tem que ser submissa. Aquilo ali é um padrão. E as filhas deles vão entender assim, vai ser uma esposa submissa. Você falou de mulheres na família, né, que se separam. Eu assisti a uma entrevista uma vez que as mulheres nem se separavam. Elas já eram mães solteiras. Isso já estava se repetindo pela 9ª geração. Tá mostrou, era a 9ª geração. Então, e aí já tinha, acho que, a bisa, a avó, a mãe, a netinha. E assim, aí a reportagem mostra aquela escadinha, assim, né? Escadinha. E assim, no álcool, é no vício. Às vezes, um é no vício do álcool, mas é no vício do cigarro. Sim. É algo que vem do padrão familiar. Né? E aí, a importância de entender tudo isso, todo o sistema. De onde vem isso? Por que eu acho assim, o quanto a gente pode viver tão leve, né, sem sofrer, e viver assim, em paz com a gente mesmo, entender que o nosso lugar dentro do sistema, ele vai existir, não tem jeito, porque ninguém tira o nosso direito de pertencimento, porque ele já está lá, a gente nasceu naquela família, por mais que queiram nos excluir, mas não consegue, porque a gente faz parte do sistema. Então são coisas que, quando você constela, você tem mais tranquilidade de entender isso. E você vai vendo que você pode fazer por você. E que constelando, você pode começar a fazer indiretamente pelos seus familiares ali. Né? De que forma? Olhando de outra forma, ressignificando, devolvendo, às vezes, aquilo que não é. Olha, mãe, por exemplo, eu carreguei isso daqui, eu vim te defender, eu tentei te assumir, eu tentei, né, te assumir, assim, te proteger do pai, ou te proteger.
Isso é outra coisa também. Tem muitos filhos que tentam também salvar a mãe do pai porque fala que o pai é bruto, ou o pai bebe, ou o pai grita, ou o pai bate. Mas a minha mãe nunca separa. Mas será que ela não separa porque ela não quer? A gente não, o filho nunca sabe como é o Exatamente. relacionamento de um pai e de uma mãe. Então, a Exatamente. gente, como filho, não pode ficar com bronca do pai ou com bronca da mãe e se posicionar ao lado de só um dos dois. Como filho, você se põe para trás, né? Dá um passo para trás, ou na realidade para frente, né? Que os pais que estão sempre atrás da gente. Então você dá um passo para frente e olha para frente e vai lá, seguir o seu caminho e viver a sua vida. E A deixa os relação dos seus pais é deles, né? Deixa a Lá atrás relação eles são lá. pais. O problema é Isso. deles. O problema é Se tá bem, deles. se não tá, é um problema Devolve. deles. Eu sou só filho. Eu sou só filho. Então devolve essa dor, essa proteção ou esse amor. Vai lá, devolve o pacote lá para o pai ou para a mãe e fala, né? Que, olha, a relação é de vocês. Tentei por muito tempo entender ou tentar salvar um ou outro. Mas eu amo, os dois estão no meu coração, porque eu sou metade de um, metade do outro, mas eu vou seguir minha vida. E tá tudo Tem bem. mães que se sente culpada porque o pai abandonou o filho. Aí ela quer suprir aquela carência do filho, sendo o pai e a mãe. O Eu pai e a estou vendo mãe. muitas mulheres dizer isso. Eu sou o pai e a Sou mãe. E pai. ela está tirando o sistema familiar do lugar. Né? Porque ela Sim, é sim, só mãe. O pai sim. é pertencente. E ela tem que Exatamente. ser a mãe. Ela vai prover, mas como mãe. Ela vai cuidar, mas como mãe. Ela vai corrigir, Sim. mas como mãe. E aí a mãe fazendo essa ressignificação e entendendo isso, ela jamais vai dizer de novo, eu sou o pai e a mãe. É, não pode ser. É pesado ser pai, né? Que é pai e mãe. Não, não é muito legal isso. Oi, Laura, boa noite, minha linda, minha amiga linda, sempre prestigiando a Seja gente aqui. bem-vinda lá. É, e é difícil carregar esse peso de pai e mãe. Não tem como. A gente vai ser sempre só a mãe ou só o pai e colocar Exatamente. E as para o mulheres estão filho. fazendo muito isso inconsciente, Cris. Sim, Elas sim, estão indo para o mercado de trabalho e muitas vezes assumindo o papel do provedor, que é o marido. E aí elas começam a se reclamar. Eu estou carregando o peso demais, isso, mas é ela que tem que se ver que aquele peso não é dela. Olha, sim, eu sou uma auxiliadora, eu vou ajudar, né? Eu vou exato. ajudar, mas não tomar essa carga para ela, porque aí é onde vem os conflitos familiares. Por quê? Porque E ela quer outra, tomar um papel que não é dela dentro de casa. sim. E o que acontece, né, Dri, é assim, quando a gente quer ser o pai e a mãe, a gente se cansa, se sobrecarrega e começa de novo aquele processo que a gente já falou aqui de descontar nos filhos. E começa sem perceber, porque a mãe vai falar mesmo que tá vendo, porque seu pai não dá pensão, ou porque seu pai isso, se seu pai fizesse. Então, qual é a melhor situação? Você fazer a sua parte como mãe, e se mesmo que falte algo, olha, tá faltando alguma coisa em casa. Olha, infelizmente, meus filhos, né? Ou felizmente, o que a mãe ainda consegue fazer é isso. É, Exatamente. poderia ter um pouco mais se o pai de vocês, ou se o seu pai, tivesse colaborando e ajudando, mas ele não está. E isso é Entender que legal, ele não está porque ele não ama, né, Cris? Ele não não porque ele não está ama, porque ele porque, não sei tem a lá, maturidade suficiente para entender aquilo. exato. E aí o que vai ser bonito? A criança vai olhar e vai falar, nossa, a minha mãe não falou mal do meu pai, a minha mãe está trabalhando e fazendo o que ela pode, e o meu pai? Então deixa a criança chegar no pai e cobrar ou questionar, né? E por mais que o pai fale, sua mãe que está falando que eu não estou dando, é por isso que vocês estão passando fome. Não, aí ele vai falar, não, não, pai, a mãe não falou isso. A mãe falou que está fazendo o que ela pode. E falou que se o senhor Exatamente. estivesse ajudando, talvez tivesse mais. Por que o senhor não ajuda, pai?
Aí ele vai falar, Exato. ele vai justificar que porque ele está desempregado, ou porque ele não pode, ou porque ele tem outra família. Mas não interessa. Ela mostrou para o Vai ter um filho equilíbrio, né, Cris? O filho vai isso, entender, vai passar a ouvir o pai, a visão e o sentimento do pai. do pai. E o filho vai saber, e o filho vai tirar a própria conclusão dele. Por, porque ele, porque a mãe deixou ele fazer parte daquele sistema, né? E entender. Então, e ela vai estar fazendo o quê? Fazendo isso? Mantendo o respeito e a ordem. Manter a ordem. Manter a ordem. Porque o pai, gente, por melhor ou pior, ou qual a qualidade que você queira dar para o pai, não interessa. A gente não pode julgar o outro. Mas ele é o Gabi, seja pai. bem-vindo. Gabi, minha linda. Ele é o pai. Ele é o pai. Então, assim, e entender o que os pais não entendem às vezes é que eles se separam da esposa ou do esposo, mas não dos filhos. Exato. Então, assim, um filho tem que. A forma correta é, como esposo, seu pai não estava sendo bom, mas não estava dando certo com a mãe. Por isso nós nos separamos. Agora, como pai, é outra coisa, hein, meu filho? Ele é seu pai, ele sempre foi bom pai, ele te trata bem, ele te respeita, ele quer saber da sua educação, Então, assim, a gente tem que posicionar e fazer com que o filho entenda essa hierarquia, cabe a nós. Mas aí, se nada disso acontece, Dri, e a gente erra, porque a gente é ser humano, a gente tem a chance de constelar, né? Entender como isso tudo, por que a gente sai do nosso equilíbrio, por que às vezes a gente está na posição de mãe. Outra coisa que acontece muito, as mães acabam quando, Seja bem-vinda. nem sempre quando mais idosa, mas às vezes até mais jovem, se colocam na posição de filha e faz os filhos ou a filha virar a mãe da mãe. Isso, Né? eu atendi um caso em que a mãe se separou do pai, e aí a mãe recebia pensão, tudo, as filhas ficaram de maior, e a mãe transferiu a responsabilidade de ser cuidada para os filhos. Então, Então, os filhos passaram a ser a mãe, a responsável pela mãe, e a mãe passou a ser filha. Então, o peso para esse filho vai ser muito grande. Por quê? Porque ele está assumindo uma responsabilidade que não é dela. E aí, esse filho vai ter marido, vai ter filhos, e vem com essa carga de ter que cuidar da mãe. sim, Né? E você entender, há casos que os pais ficam doentes, lógico, a gente tem que cuidar, tem que dar aquela assistência, mas não saindo do papel de filho. sim. Eu sou filho, eu não tenho toda a responsabilidade sobre você. E aí o que acontece? Inconsciente, aquele filho, ele vai adquirindo um peso, uma depressão, e às vezes nem sabe por quê. E aí eu vejo muito caso de... Oi, Aline, minha filha linda. Eu vejo muito caso de o filho chegar e aí a mãe falece. E a pessoa fica sem chão. Por quê? Porque estava fora da ordem. Aquele filho tornou totalmente cuidador daquela mãe. E aí, quando ele perde essa mãe, ele fica sem ter a própria referência dele. Por quê? Porque ele não foi ele, o papel dele naquela história, né? Então, assim, você colocar o sistema é colocar... Manda para o asilo, ela comentou aí. Para o asilo. Manda para o asilo. Existe isso, mas aí o que acontece é a exclusão. Né? Uma coisa, há casos que você precisa colocar, lógico, existem muitos asilos bons, mas só que tem filhos que colocam na exclusão daquele pai e daquela mãe. Não vai ver, não visita, não quer saber, não fala para os filhos. O importante... E a gente às vezes tem irmãos e tem gente que fala assim, olha, eu nem sabia que eu tinha irmão.
Por quê? Porque É, o pai separaram, teve outro relacionamento, mas aquele pai foi excluído, fez outra história, teve outros filhos, e aí aquela mãe escondeu todo aquele outro sistema, né? E aí, às vezes, aquele adolescente, aquela criança, sente aquele vazio e não sabe o porquê ele está sentindo. Nossa, eu sinto um vazio dentro de mim, parece que falta algo. Tá faltando o pai, tá faltando os irmãos, ser incluídos sim, naquela família. Muitas vezes uma perda, um aborto. E aí não conta para os filhos que nascem, olha, eu tive um aborto, eu tive uma perda, eu perdi um filho. E aí incluir aquele filho naquela família, né? Aí você falar, não, eu tive um irmão, mas ele faleceu. É pertencimento, é sistema, né? É sim, você sim. olhar com amor para aquela história e não se punir, porque muitas vezes tem as mães que erram e aí se sentem culpadas e elas têm que entender, todo mundo erra, né? Exatamente. A gente às vezes não tem maturidade, às vezes a gente toma decisões que mais na frente a gente acha que errou, mas quando a gente para, olha e volta a cena, a gente fala: peraí, mas para mim, naquele momento, foi a melhor opção. Naquele momento, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tenho a visão que eu tenho hoje. Talvez eu fizesse tudo de novo, porque era a melhor forma que eu tinha naquele momento. Sim. E se perdoar, né? Porque às vezes a gente não se perdoa, não perdoa o Carrega a pai, culpa, não né? perdoa e É. carrega aquela culpa. Aí vai lá para aquelas emoções que você falou. Vem o Que medo do isso? abandono. Mas e por que isso? A gente, na realidade, está querendo o quê? Né? A gente vem passando por essas etapas todas porque a gente só quer ter segurança, afeto, amor, quer viver em harmonia, a gente quer evoluir. E a gente busca essa evolução como um todo, como ser humano, uma evolução espiritual, conexão, né, que a gente tem que ter com a nossa fé. Então, e a gente quer estar assim plena em todos esses setores, porque a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar uma família sólida, os filhos bem. Todo pai e mãe quer deixar os seus filhos no melhor direcionamento até do que ele teve. Verdade, Sempre, verdade. sempre. Todo pai e mãe faz. Você pode ter certeza. Você, pode ser que seja 1%, mas a gente procura fazer esse 1% melhor do que os nossos pais fizeram para nós. Então a gente fala: não, eu tive tudo isso e eu quero dar o melhor que ainda do que eu tive. E o que eu, infelizmente, o que eu sofri, ou né, se eu apanhei muito, eu não vou bater porque eu aprendi que não é assim, ou se eu bato, me perdoa, porque às vezes o bater era a única forma de amor, então, né, acha que era a única forma Uhum. de educar, então vai repetir, mas é sempre tentando passar o melhor, porque a gente quer deixar um legado e quer deixar uma história boa aí, quer ser lembrado de uma forma positiva. Na realidade, é assim, quando a gente está maduro, a gente tem consciência de que a gente quer deixar o legado, quer deixar o amor, quer deixar a segurança, a afetividade, a harmonia da família. Quando a gente ainda não está maduro, assim, 100% em todos os sentidos da nossa, todos os aspectos, a gente quer reconhecimento. O reconhecimento é sinal que a gente ainda está muito apegado à matéria, porque quem precisa de reconhecimento é o nosso ego. É o nosso Enquanto, ego. e enquanto a gente briga com o nosso ego, a gente não consegue evoluir, né? Então, quem precisa de reconhecimento é o ego. O ego precisa se De sentir seguro, validação, né? de validação, exato. Me ajudou, era essa palavra. Não é segurança, é validação. E o ego precisa de validação. E a gente só quer construir uma história bonita e melhorar e evoluir. Eu acho assim, tá tudo bem ter errado, é o que você falou. Tá tudo bem, não tem problema. O que não pode é persistir no erro. Tem até o ditado que Exatamente. fala, persistir no erro é a burrice, né? O ditado popular Exatamente. aí.
Por isso que é bom pôr o sistema, porque você vai ter clareza de como foi, aí eu errei. Tá? Se auto-perdoar, se ressignificar naquilo, e aí a tua Isso. vida vai fluir e você vai entender. Agora eu tenho maturidade para fazer diferente. Exato. E a autoaceitação também, dos nossos, até onde a gente pode chegar, dos nossos limites, porque o ego faz com que a gente seja competitivo muitas vezes, querendo se comparar e achando que a gente sendo o melhor, muitas vezes esse melhor está muito vinculado ao material também, né, a posse, Uhum. os outros vão amar mais a gente, pelo que a gente tem. Ah, porque o fulano você precisa de ver, saiu do nada ou sempre teve tudo. Ah, mas ele conseguiu, ele tem uma casa, não, fez faculdade, tem doutorado, tem um emprego bom, não sei o quê. Então, aí ele consegue ajudar o pai e a mãe. Aí, agora eu sou irmã do fulano, não dei muito certo, ou perdi tudo, e só o meu Sou a irmão tem ovelha valor. negra da família, Sou a ovelha né? negra, já se auto-intitula, né? Como a Já ovelha se negra da já é uma família. exclusão, né? A família está lá, mas eu sou a ovelha, não sou Isso. pertencente, né? Que, às vezes a família nem exclui, mas ela já se exclui. Por quê? É. Porque ela está se comparando com um irmão, com alguém que possa ter mais condições financeiras do que ela. Só que essa forma de pensar é não ter autoaceitação. Então a gente tem que trabalhar com a nossa autoaceitação. Não é o ter que faz com que a gente seja mais amado ou menos amado. É lógico que se aquele irmão tem dinheiro e está conseguindo prover uma segurança, uma estabilidade para os pais ou para outras pessoas da família, se ele pode ajudar, que bom para ele. Será que ele também não pode ajudar só financeiramente? E você é a pessoa que ajuda emocionalmente quando precisa? Exatamente. E você Será falou, que eu ele lembrei na hora, né? Porque é é? como um bolo, cada ingrediente faz parte do sistema. Se você Sim, esquecer um fermento, o bolo não não cresce. incha, não flui. Isso. Então, assim, será que essa pessoa que está provendo essas condições só não paga, compra os remédios, mas será que essa mesma pessoa é a que vai lá e vai dar o remédio, vai dar o carinho, vai dar atenção? Ah, não, ela faz tudo também. Então, parabéns para ela E e às faça vezes, você Cris, também. vamos no oposto, né? Aí esse irmão vê esse que faz tudo como o super-herói. Já Também. esses super-heróis se acham um fardo de ter que fazer tudo. Também. É porque é aquela história, né, Dri? É pesado a cruz que você carrega, não a do outro. Entende? Exatamente. Então você é assim, a do outro, você até olha, acha que a do outro ainda é menor que a sua, mais leve. Porque acontece isso mesmo. Então, no caso dos pais idosos aí, né, ou que não esteja idoso, mas que esteja precisando de ajuda financeira, o irmão consegue dar essa ajuda financeira. E tá se sentindo pesado, porque só a mim e tal. E às vezes pode até falar uma calúnia, né? Por exemplo, eu preferia não ter e ser que nem a minha irmã ou meu irmão. Eu vou lá Não e liga me para faço presente. nada, né? Não, ou só vou lá para dar o chá, para me fazer presente, dar um ouvido para minha mãe, mas pelo menos ela ou ele não tem que se preocupar financeiramente. E eu até quando? Porque é uma responsabilidade muito grande. Tá se colocando no papel de vítima. Então, assim, a gente oscila a todo o momento a gente oscila nessas situações aí, porque de alguma forma, um ou o outro está precisando de um carinho, de uma atenção, está precisando desafogar aquele peso que ele está carregando, e a gente constelando, só que a gente vai enxergar isso. É muito bonito a constelação. Às vezes também, Dri, a gente falou muito aqui esse tempo todo da constelação familiar. Mas a constelação pode ser feita também em grupos, gestão de pessoas, empresarial, Sim, sim, porque dentro da empresa sai que está com conflito, que não está isso. vendendo, Você coloca pode cada um fazer no para seu papel. você, para o seu meio, para o seu campo financeiro. Você também pode fazer para você, mas para o seu campo financeiro. Sim, Por que descobrir que... por que
que o dinheiro não para na minha mão? Eu ia falar Está isso agora. bom, Eu ia né? falar essa frase. Por que que o Pode dinheiro não, continuar. por que que o dinheiro não para na minha mão, meu Deus do céu? Ou então, você já viu, Seja por que que eu nunca bem-vinda, Camila. tenho sorte para nada? Não tenho sorte, eu jogo, eu não ganho nada na minha vida, nada. Tudo tem que ser a custa de muito trabalho, muito suor e tal. Eu não ganho nem no bingo do chá da igreja. Né? Tem gente que. Mas isso tem a ver com o meio, com o sistema, né? Com O a padrão constelação, familiar. com o Isso padrão está familiar. ligado ao padrão familiar. Será que aquela família dava valor ao dinheiro? Será que aquela família tinha um ritmo de gastar menos do que o que ganha? Porque tem padrão que gasta mais do que o que ganha. Também. Ou será também que essa pessoa não cresceu ouvindo que para você ter sucesso ou ser uma pessoa honesta, você tem que trabalhar muito porque o dinheiro não vem fácil? Dinheiro não dá em árvore? Exatamente. Então, tem coisas que. E às vezes a gente ouve aquilo muito quando criança, porque você pede uma bala, um chiclete, um doce, uma roupa, um brinquedo, e a mãe fala: Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você acha que não sei o quê? E fala qualquer desculpa. E a criança guarda aquilo lá na caixinha de Pandora, eu brinco, Que fica lá dinheiro é difícil, não dá em árvore. Então, pronto. Vai ser difícil para mim conseguir dinheiro. Ou eu só vou ser bem sucedida se eu tiver uma faculdade, porque quem não tem faculdade não é ninguém. Eu só tenho validação se eu tiver a casa própria. Você Né? entende? A pessoa mora numa casa linda, tem um recurso financeiro de morar, tá bem, mas está infeliz porque o padrão familiar só tem valor quem tem uma casa própria. Exato. Então essas coisas assim podem ajudar, a gente consegue na constelação libertar a pessoa, né? Pois São não, isso mesmo, paradigmas não. mesmo que colocam nas pessoas, exatamente. E E a infelizmente a mídia gente faz isso, viu, Cris? A também, mídia, você vai ver uma novela, todos os ricos têm briga na família. E nem sempre é assim. também, Sempre tem alguém da família que é invejoso. Sempre tem sim, algum amigo que quer te passar a perna. Então, isso vai criando um padrão na pessoa. Olha, eu tenho que ter cuidado com todo amigo, porque tem sempre alguém que quer me passar a perna. é, Então, exatamente, é. o padrão vem até do meio, por isso que é sistema, né? É colocar o sistema no É lugar. E é isso como você mesmo. falou, é o sistema das emoções. Ah, eu sou uma pessoa depressiva. De onde vem? Às vezes a mãe já teve aquela depressão na gestação. E aí Tem aquela coisas que a criança gente vem com traz, todo aquele padrão emocional e sim, desenvolve lá na adolescência ou na fase adulta. Aí quando vai ver, já viu que o parto foi complicado, que a mãe já teve uma depressão pós-parto, né? Ou a mãe da mãe teve. E aí vem toda uma história familiar que ali no sistema é que a gente vai entendendo. Porque a sim. pessoa vai se expressando, vai colocando, e a gente vai perguntando, mas por quê? Por quê? O que isso representa? Qual o peso que isso tem na sua vida? Que significado tem? Né? E aí a Eu, pessoa vai eu, trazendo e ressignificando. eu gosto muito, Dri, até, Isso né, mesmo, conversa, Laura. é importante mudar as crenças, ela Importante falou, mudar né? as crenças. Eu gosto muito de falar com as mulheres, né, uma ressonância aí, que tem essa dificuldade com os relacionamentos. E Certo. a mulher mais madura, digamos aí, como mais ou menos aí nessa essa faixa aí, não interessa o quanto, mas por que eu falo para as mais maduras? Porque são as que já arrastam às vezes, algum tipo de relacionamento assim por mais tempo. E, e elas têm mais dificuldade de levantar essa autoestima, de ter autoaceitação. A culpa é muito grande. Né? É Você está verdade. falando aí de conseguir, de entender de onde vem, o porquê que eu repito, e às vezes elas se veem assim, sem saída.
Ai, mas eu não tenho, já passou, né? Agora que eu consegui sair desse Meu relacionamento, tempo já ou passou, quando eu era mais nova, agora já estou velha, né? A gente escuta muito isso, né? é, meu tempo já foi. Então, assim, gente, não existe isso. Enquanto estivermos aqui, a gente está correndo o nosso tempo. É mais um dia, é mais uma chance de fazer diferente. Tem alguns ditados aí que a gente cansa de ver nas redes sociais, que parece meio clichê já, que fica popular, né? Ah, mais uma nova chance que o sol abriu de você fazer um dia diferente. Como às vezes é muito repetitivo isso, tá muito na mídia, a gente fala, ai, né? Ai, que saco, diferente só se for para ela. Para mim não, né? Então a É pessoa tá verdade. Gente, mas vão apertando o coraçãozinho aí para o Instagram entender que a live tá boa, viu, gente? Compartilhando aí. então, dá confete, né, pra gente. Não precisa, E não. A live é boa só da gente estar aqui ouvindo as pessoas. É bom dar coraçãozinho também, a gente gosta, mas o que importa é isso. A gente tá de alguma forma, a gente vai ficar registrado e as pessoas vão ouvir o quanto pode ser importante. isso. E a gente tem sempre realmente uma chance de conseguir fazer uma nova vida. E essa nova vida é aqui. É dentro da nossa cabeça. Não é o dia. Não é se eu fiz, É eu a botei uma mente, roupa. né? É a Renovar mente. a vossa mente. Exato. Então é isso que eu quero deixar de mensagem. Eu quero agradecer muito você, da Ai, gente estar aqui obrigada, Cris. A conversando. gente entrou num flow aqui que eu até esqueci da hora. Eu nem sei, nem vi que hora também, já sei quantas horas já se passaram aí, não sei, nem estou com o meu tempo aqui. Mas, assim, o importante é a gente ter falado o que tinha que ser falado e que a constelação não pode ser usada só para meio familiar, tá? Ela pode ser usada em todos os campos, em outros Todos campos, os campos. pode ser usado para empresa, pode ser feito em grupos, com várias pessoas. Se você fizer sozinha, vai Com algo ressonar que você queira, alguma questão que você queira trazer para a constelação, por exemplo, uma Isso. mudança de carreira, um Isso. relacionamento que você esteja duvidando se você quer casar ou não quer. Tudo isso a constelação Um ajuda. filho que você tenha dificuldade, um patrão que você tenha dificuldade. Por que que às vezes eu sempre pego determinado tipo de patrão ou determinado colega de trabalho que faz tal coisa? Por que que parece que eu atraio tal coisa? Isso tudo a gente consegue ver na constelação. São padrões que a gente vem repetindo. E o mais importante é a gente entender que esse ressignificar é de dentro para fora, né? E esse de dentro para fora é o que muda, é o que vai fazer a gente se sentir leve, respirar, né? Ficar mais Agora eu tranquilo. entendi, né? Agora entendi. E assim, as pessoas falam, ai, mas que tema que eu posso constelar também? Eu já ouvi isso. Ah, eu quero constelar, mas eu não sei que tema. Eu sugeriria a pessoa primeiro fazer uma meditação antes do que e é sempre assim, é aquilo que a pessoa está cansado de vivenciar ou de sofrer, aquela dor. Ai, mas tem várias, mas qual é a que Boa mais te noite, Flávia. incomoda? Qual a mais te incomoda? Qual a dor nesse momento que mais te incomoda? De repente a pessoa está num momento da vida que precisa ressignificar várias coisas, mas qual é aquela que mais está te incomodando? Pensa, escolhe e fala, olha, eu quero mudar, sei lá, eu não aguento mais o meu tipo de... a forma com que as pessoas me veem, por exemplo. Ninguém me leva a sério. Eu quero mudar isso. Como que eu preciso fazer para isso? Né? Ou, na minha família, eu queria me aproximar da minha família. Então, aí você escolhe o campo que você quer, ou algo que esteja doendo em você, e bora fazer constelação desse tema. Porque um Isso tema mesmo, vai gente. Alguém puxando o quiser outro. procurar a gente, tanto a mim quanto a Isso, pode entrar em contato, lá nosso contato está na bio. Pode que a gente está assim, de braços abertos para ajudar, né, Cris? Para exato. ajudar você a entender e resolver todas essas questões aí. Isso. Eu queria deixar aqui também, Adri, se você me permite, Claro. eu tenho um projeto que eu faço, que chama Projeto Florescer, e esse projeto eu faço um atendimento
né, uma terapia gratuita, onde depois, para que a gente possa entender o que a pessoa esteja com a Eu acho que necessidade a de... live está quase caindo, tá? Ah, Se tá. cair, gente, gratidão a Cris, gratidão a cada Isso. um que está aqui, viu, gente? E aí, quem quiser ficar Obrigada. disponível também, que o que a Pode gente quer... terminar de falar, Cris, do seu trabalho. Não, então era isso. É o atendimento gratuito, tá? E quem quiser, aí tem o custo do floral, só que eu faço floral personalizado, e que muitas vezes pode estar ajudando as pessoas aí a segurar as emoções que a gente está vivendo no meio dessa pandemia maluca, né? Mas a constelação é maravilhoso, tem a Adriana, tem eu, tem vários terapeutas, a gente tem que fazer com a pessoa que a gente sente uma empatia e Isso estamos mesmo, eu abertos falar, para eu isso. quero, eu gostei dessa pessoa e eu vou fazer terapia com ela, porque tem que haver essa conexão, né? Essa empatia Sim, de um sim, para o é outro, porque tudo importante. flui, né? Igual a gente aqui nessa live, a hora passou que eu nem vi. Também. Obrigada, Adriana, viu? Deus Obrigada, viu? abençoe, ilumine Obrigada. seu trabalho, que você possa transformar assim, muitas vidas. Oi, Roberta, E seja bem-vinda. boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. E para as pessoas que vão assistir, fica aqui o nosso muito obrigada. E é isso. Obrigada, Adri, do convite. Adorei. É sempre bom Obrigada. estar com você. Um grande beijo. Obrigada. Até a Até próxima. mais. Até a Até mais. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.